R$ 3.000 todo mês no CDB do Bradesco é uma boa opção de investimento ou não? Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao Pergunte. Aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência, então se você tem dúvidas sobre como começar a investir, como investir melhor, como aumentar o seu patrimônio através da inteligência financeira, faz um comentário nesse vídeo, como fez, por exemplo, o Elimar, eu trouxe a dúvida dele hoje, e a Elizabeth também fala ali sobre a questão do dinheiro da poupança, será que o governo pode tirar esse dinheiro da galera, né? Um tal do confisco da poupança. Então, para você que está nesse vídeo, basicamente eu vou falar sobre duas coisas. Sobre possível confisco da poupança, é verdade ou não é, e sobre essa primeira aqui que é investir R$ 3.000 por mês. Então, não esquece de fazer o seu comentário nesse vídeo. Teu comentário pode ser selecionado aqui para o Pergunte. Estamos aqui por hora diariamente às 5 horas da manhã. E você também pode mandar sua mensagem lá para o 47 98898 7075. Envia tua pergunta lá em texto ou áudio até 1 minuto. Lembrando, o meu grande objetivo é que mais e mais pessoas venham participar. Então não esquece de dar seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para todo mundo. Entrar também no nosso grupo de WhatsApp, onde são avisados novos vídeos. E toda segunda-feira, no final, falo sobre isso. Eu faço uma live onde eu interajo, converso mais tempo com você. Mas aqui eu preciso ser mais direto ao ponto. Bem, vamos lá. Primeira pergunta. Elimar Oliveira Pena. Fala, bom dia, Maicon. Me oriente, por favor. Ok. É o meu primeiro investimento. Tenho 100 mil na poupança. Pensei em investir em CDB no meu banco, que é o Bradesco. Ó. Presta atenção. Primeiro elemento. A pessoa tem a conta no Bradesco. E eu vou orientar aqui nesse vídeo para ela continuar com o investimento no banco dela. Nada errado, nada certo com isso. Podemos falar sobre isso em outros vídeos. Mas imagina que tu tem conta na Caixa, que tu tem conta no Bradesco, que você tem conta no Sicoob, Banco do Brasil, não importa. A ideia, o que eu vou te falar agora sobre esse comentário, é que você vai buscar, além da poupança, você vai buscar um outro investimento no teu banco também. Tá? Então, continuando. Ele quer investir no CDB, que é o Bradesco. Ele não quer investir em outro, pelo menos por hora. Legal, Elimar. Consigo colocar 3 mil todo mês. Você acha que é um bom investimento? Obrigada pela atenção. Elimar, é o seguinte, eu quero trazer algumas informações aqui. Só lembrando, deixando claro que esse é um conteúdo educativo, vai aparecer aqui embaixo, não é indicação de investimentos, tá? Então o que eu falo para você aqui é para você aprender a investir melhor, não é uma indicação. Porque eu vou explicar agora sobre CDB para o Elimar, ou para a Elimar, e para você que está assistindo aqui comigo, né? Você que está me acompanhando, que está assistindo, que está me ouvindo. Aí o pessoal às vezes pensa, comprei Bitcoin, vou vender, vou colocar em CDB. Tem dinheiro na poupança, vou botar em CDB. Tem que analisar, cada caso é um caso, tá? E o desenvolvimento financeiro, ele vai acontecendo aos pouquinhos. É super importante entender isso. É um processo de aprendizagem. É igual uma criança olha um carro, ela pensa que ela pode sair e dirigir. Não é, existe um processo. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Se você está na mesma instituição financeira, você colocar o teu dinheiro na poupança, o que é? Você está emprestando para o Bradesco e o Bradesco está te pagando rentabilidade da poupança. Bacana? Se você está na mesma instituição financeira, que é o Bradesco, se você ao invés da poupança colocar no CDB, que para quem não sabe são os certificados de depósito bancários, é um outro tipo de investimento, né? De renda fixa também, investimento, você sabendo analisar ali, é isso que eu quero explicar para você, de baixíssimo risco, assim como a poupança, né? E continuando no Bradesco, primeira coisa, segurança é igual. É igual. Por quê? Porque você empresta dinheiro na poupança, o Bradesco te paga aquela rentabilidadezinha. Você empresta o teu dinheiro para o Bradesco, claro, né? Pega esse dinheiro, empresta para outras pessoas, ganha um dinheirão e paga uma rentabilidadezinha para você. Esse é o negócio do banco. É o chamado spread bancário. Bacana. O risco é o mesmo. Então, tô tentando responder tua pergunta, tá? Será que é um bom investimento? Bem, risco. Primeira coisa que é importante a gente analisar, risco. É arriscado sair da poupança e ir pro CDB? Não, é a mesma coisa. A poupança tem garantia de até
250 mil reais. O CDB, Michael, também tem garantia de até 250 mil reais. Então a segurança é idêntica. Poupança do Bradesco e CDB do Bradesco é igual. Isso é muito, 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 muito importante você entender. Tá? Não só Elimar, outras pessoas também, porque as pessoas ficam com medo. Mas se eu botar lá meu dinheiro pode sumir? Não tem como, cara. Porque a poupança ou CDB em relação à segurança é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu tomar água nesse copo aqui, inclusive aproveitei para tomar uma aguinha. Uma aguinha. Se eu tomar água nesse copo, ou se eu tomar essa mesma água, colocar no outro copo, podia até ter trazido outro copo aqui para encenar, né? Vai ser água igual. Não vai mudar o gosto dela. Daí vai ter aqueles que vão dizer, não, mas se o outro copo for de madeira... Não. Cara, um outro copo de vidro, menor ou maior, é água. É igual, é a mesma coisa. Tá? Então, segurança vai ser a mesma coisa. Tá? Agora, qual que é a diferença da poupança para o CDB, Elimar? A poupança tem uma rentabilidade definida pelo governo federal. Tá? O governo fala, hoje, por exemplo, dia 5 de agosto, a poupança rende 0,5% mais TR. Isso vale para a poupança do Bradesco, para a poupança da Caixa, para a poupança do Itaú, para a poupança do Banco Digital. Poupança vai render sempre igual. Tá? E vai pagar a tua rentabilidade a cada 30 dias. Qualquer lugar, poupança é a mesma coisa. Por isso que é mais fácil de entender a poupança. Só que é importante a gente evoluir. E ó, quero deixar claro, você que tem dinheiro na poupança, as minhas palmas, sinta-se abraçado pelo Maicon Lima, porque você está de parabéns, você já sabe poupar. Isso é uma das partes mais importantes, é o primeiro passo de tudo. Tá? A gente pode dizer que é o primeiro passo de tudo. Tá? Agora, o CDB não tem uma rentabilidade igual definida para todos os CDBs. Então, basicamente, a gente vai ter CDB pré-fixado. Posso fazer até, se vocês quiserem, tiver bastante comentário sobre isso, é um assunto muito importante. Né? Tem CDB pré-fixado e CDB pós-fixado. Eu posso fazer um outro vídeo só explicando isso. Tá? Mas nesse vídeo, como tem mais coisas que eu preciso falar, e para o vídeo não ficar muito grande, eu vou tentar simplificar. Tá? Então, o CDB, segurança é igual, você está no mesmo banco, o cara que está emitindo a poupança e que está emitindo o CDB é o mesmo, é o Bradesco. Tá? Agora, a rentabilidade é diferente. CDB pré-fixado, vou dar a minha opinião direta aqui, para não perder tempo explicando. Deixa ele de ladinho por enquanto. Tá? Tô falando isso do fundo do meu coração, como eu falo para você, para todo mundo que tá me ouvindo aqui. Tá? Como eu falaria pro meu filho. Tá? Deixa o CDB pré-fixado de lado por hora, é a minha sugestão. Tá? Tem gente que vai discordar, tá tudo certo, tudo bem, cada um sabe da sua vida. CDB pós-fixado, anota. 100% do CDI e liquidez diária. Vou repetir para ficar claro. CDB pós-fixado, então você vai procurar lá no Bradesco, um bom CDB. O que é? CDB, anota. Pós-fixado, 100% do CDI, já vai render mais do que a poupança, e liquidez diária, pode resgatar diariamente. E vai render todo dia. Bacana? Espero ter esclarecido essa parte do CDB. Vamos para a próxima pergunta ou comentário. Elizabeth Regina, 9519. Tem vários vídeos falando aí para tirar dinheiro da poupança. Tirar da conta do banco porque o governo vai limpar. É verdade ou é mentira? Bom, uma coisa que é muito importante é a gente entender o seguinte. Quem que fez a pergunta? A Elizabeth, né, que comentou. Uma coisa que é muito importante, Elizabeth, é a gente entender o seguinte. É essencial nós conhecermos, Elizabeth, outros investimentos. Eu não estou falando de arriscar. Não. 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 Tá? Não. Muito pelo contrário. Eu estou falando de ter mais segurança. Vou usar um exemplo simples. Eu tenho 100 mil. Se o meu 100 mil está embaixo do colchão, o risco é muito alto. Porque alguém pode roubar ou pode pegar fogo. Né? Eu tenho 100 mil. Se meu 100 mil está só na poupança de um único banco, pode acontecer alguma coisa com aquele banco?
Pode. Só para responder a tua pergunta, é muito pouco provável que isso aconteça, tá? Eu acho que o governo está captando dinheiro para ele hoje de outras maneiras, né? Então, assim, desculpa a expressão, né? E o objetivo aqui não é meter pau nesse governo ou naquele, o objetivo é pensar em você, né? Mas se você colocar um poste ou colocar qualquer coisa lá, ele não vai resgatar dinheiro da poupança hoje, porque isso traz um caos total na economia. E isso não é bom para ele. Não é por você, no meu entender, tá? E não tô falando desse ou daquele governo, qualquer um, né? Para quem não sabe, lá em 1990 o Collor confiscou o dinheiro da poupança, né? E eu que ainda sou do tempo desse celularzinho aqui, nos anos 90 eu era criança, eu lembro bem dessa situação. Então é importante, Elizabeth, saber diversificar. Eu usei o exemplo do CDB. Então, não deixar todo o investimento no mesmo lugar. Isso te traz mais segurança. E por tabela, Elizabeth, te traz mais rentabilidade. Eu vou te explicar uma coisa que eu descobri lá nos anos 90. Em 1996, eu criei a primeira poupança no meu nome. 1996. 94 ou 96, tá? Em 96 eu tinha 16 anos, minha mãe assinou. Eu lembro bem que a gente abriu uma conta no Banco do Brasil. Era BESC, Banco de Santa Catarina, mas hoje em dia é Banco do Brasil lá. Porque o Banco do Brasil comprou o, entre aspas, falido BESC. Bem, a data pode não estar exata, mas foi por ali, tá? 94, 96, eu abri uma conta poupança. E mais pra frente eu descobri que eu poderia investir de outra forma. Eu vou te contar como que eu descobri isso. Lá atrás, bem antes de 1996, para ser mais exato, lá no ano de 1954, esse cara que tá aqui no Guinness World Records, né, Hall of Fame, o Roger Bannister, ou Bannister, desculpa o meu inglês, né, minha pronúncia, ele fez uma coisa que parecia impossível. Lá na manhã de 6 de maio de 1954. Ele bateu um recorde de velocidade. Gente, parecia completamente impossível. A matéria está aqui na tela para você ler com mais detalhes. Parecia impossível bater aquele recorde de velocidade. Mas ele bateu. Inclusive os médicos falavam que ele não ia conseguir e que se ele tentasse... Humanamente, tecnicamente, cientificamente, os médicos, a equipe, todo mundo falava que o objetivo que ele buscava de velocidade era impossível. Até que ele foi lá, fez e deu certo. E quando ele fez e deu certo, várias outras pessoas fizeram e viram que dava certo também. Olha só, era impossível até para médicos. Era impossível para a equipe técnica. Só ele, na cabeça dele, achava que era possível. Depois, outras pessoas viram que também era possível. Por que eu tô te falando isso? Porque mais pra frente, aí entra o Maicon Lima, lá no ano de 1999, quando eu tinha 19 aninhos, ó, lembra? Com aproximadamente 16 anos, eu comecei a guardar dinheiro na poupança. Aí tu começa a guardar dinheiro, tu começa a ficar com medo, né? Porque a gente tinha passado nos anos 90 o confisco da poupança. Mais pra frente, em 1999, eu conheci a tal da Bolsa de Valores. E, gente... eu fiquei pensando por que outras pessoas não entendem um pouquinho de bolsa. Gente, bolsa de valores é algo lá dos anos 1500, 1400, 1500, 1600. É algo muito antigo. E conforme eu fui estudando a maneira de eu guardar o meu dinheirinho, porque o que eu fazia? Eu trabalhava, separava 10%, 15%, 5%, todo mês um pouquinho, e juntava uma grana para fazer a minha aposentadoria. Eu comecei a estudar investimentos. E só para deixar claro, eu vim de uma família muito simples. Então se você achar, Michael, você era estudado. Não, não era estudado, não. Eu era bicho do mato que morava no sítio, né? Agricultura de subsistência naquela época. Tá? Eu aprendi a falar, eu aprendi a conjugar verbo. Né? Nada contra, mas eu falava nós vai, eu fui, nós vai. Não tem problema, cada um fala do seu jeito, mas eu tive que aprender a me comunicar só para você entender. Bom, fechando esse parênteses que eu vim de uma família realmente bastante humilde. Quando eu comecei a estudar investimentos, naquela época não tinha o material que tem hoje na internet. Hoje o problema é que tem muita informação, na verdade, né?
Eu comecei a entender, cara, o risco de investir na bolsa, se você sabe o que você está fazendo, se você escolhe boas empresas, é menor, de acordo com o conhecimento, com o meu conhecimento, ou com o conhecimento da pessoa, é menor do que deixar na poupança e rende mais. Eu pensei, por que as pessoas não fazem isso? E aí passou o tempo. 10 anos depois, lá pelos idos de 2009, eu tive uma reunião. Nessa época eu já trabalhava no banco, né? Pra quem não sabe, fui trabalhar no banco. E acontece que, pós-reunião, eu conversei com um diretor daquela instituição financeira. Pra quem não sabe, eu trabalhei 14 anos na Caixa. E eu peço o teu like, porque o que eu tô falando aqui eu nem sei se eu poderia falar, tá? Eu nem sei se o vídeo vai poder continuar no ar, mas eu acho que só pelo que eu vou te falar, eu acho que vale o teu like. Olha só, gente, presta atenção. 1999 eu comecei, 2009, 10 anos depois. Um diretor me falou assim, Maicon, se todas as pessoas que vêm aqui, ao invés de investir na poupança, investissem no tesouro, elas ganhariam mais dinheiro, teriam mais segurança. Então, ó, mais dinheiro, mais rentabilidade, mais segurança, né? E nem precisava investir na bolsa. Claro que na bolsa, aquilo que eu te falei antes, ali você ganha mais. Mas aí tem que estudar um pouco, né? O tesouro, ele é mais fácil. No começo, para quem tá começando, parece difícil, mas depois fica muito fácil. Então esse diretor, que era um colega de trabalho, falou isso. Ele falou, cara, se o pessoal que viesse aqui soubesse que o tesouro é muito melhor, ninguém ia investir na poupança. Ninguém. Não tem lógica. Isso foi uma conversa que nós tivemos. Cara, eu saí daquela conversa tão pilhado. E naquela época eu trabalhava no banco. Mas eu saí tão pilhado que eu tive vontade de ir lá fora na fila e falar, gente, faz isso. Sai todo mundo, vai pro Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do nosso país. Não é a poupança. Eu fiquei com vontade de explicar aquilo. Mas eu não podia. Eu não podia, porque eu trabalhava naquela instituição e eu tinha que fazer aquilo que a instituição falava que tinha que fazer, que é o tradicional. Né? A gente capta o dinheiro na poupança dos clientes e uma parte empresta para o setor habitacional e uma parte a gente, banco, deixa no tesouro. É para o banco fazer isso, não para as pessoas. Então, ó, voltando aqui, lá em 2009, tive essa conversa sobre tesouro. Aqui está uma simulação, né? Sei lá, 100 mil reais em 30 anos. Na poupança é uma simulação 655 mil e bolinha. E no tesouro, IPCA, uma das opções, mais de 1 milhão. E aí, o que pode estar acontecendo com muitas pessoas, e eu estou falando isso não num tom de crítica, mas num tom de você entender. O que pode estar acontecendo é exatamente isso. Eu só vejo a poupança, porque é o que foi ensinado, é o que meu pai fazia, é o que minha avó fazia. E eu vou no gerente do banco e ele não fala de tesouro. Não vai falar. Eu só pude falar quando, em 2019, eu pedi demissão e aí eu pude falar. Né? Ainda esperei mais um ano para não ter nenhum problema e eu falar, assim, de uma forma também que não vá me afetar. Né? Então, cada um faz o que quer. Quer ficar na poupança, tá tudo certo, fica na poupança. Quer ir para o tesouro, vai para tesouro. Quer investir em fundos imobiliários, vai para fundo imobiliário. Cada um toma a sua decisão de investimento. Mas, o fato é que, Elizabeth, para você ter mais segurança nos seus investimentos, é importante não deixar tudo no mesmo lugar. É importante começar a entender uma outra opção de investimento. Eu estou falando de tesouro. Eu já falei de CDB, são 3 opções. Vou usar um exemplo. Michael, eu tenho 150 mil. Por que não deixar 50 mil em cada um? Fica essa incógnita aí para você. E vamos parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Faz o seu comentário aqui abaixo, qual que é a tua dúvida sobre CDB pré-fixado, sobre CDB pós-fixado, qual que é a tua dúvida sobre tesouro e sobre outros investimentos. E ó, investir é fácil, basta você seguir o método e o grande objetivo de investir é você atingir a liberdade financeira e não se preocupar mais com dinheiro. Vai se preocupar com a tua saúde, com caminhar na praia, com fazer aquilo que é bom. Nos vemos na live hoje à noite ou no próximo Pergunte.